pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. A gente quer conectar histórias reais de pessoas reais para você, na sua vida, no seu trabalho. E aí a gente hoje vai conversar. Tô até assim, gente, olha, sabe? Tipo, ai meu Deus, que eu tenho tanta pergunta para fazer. Vamos aprender juntos hoje sobre cineastas. E a gente vai conversar com um documentarista hoje. Olha que, gente, com mais de 25 anos de experiência. Hoje o nosso convidado é Pascal Samora. Bem-vindo ao Experiências Contam. Obrigado, Dai. Um prazer estar aqui. Estar na frente das câmeras agora. Tô do outro lado, né? Tô mais acostumado a estar desse lado. Que sensacional. Não, é uma experiência... Muito obrigado. Essa ideia do podcast, né, é uma entrevista, né? Porque é a coisa que eu mais faço, mas a diferença é que tem um microfone, né? Tem um microfone. O microfone é protagonista. É, né? O protagonista aqui. Maravilhoso. Agora, me conta, assim, vamos voltar ali nos primórdios, assim. Uhum. Por que documentarista e por que cineasta? Como é que foi sua trajetória até chegar aqui? Obrigado pela pergunta, né? Fico pensando também... Na verdade, eu acho que eu estava pensando um pouco antes de chegar aqui, eu acho que a gente, no final das contas, decide um ofício, né? E depois passa um bom tempo ao longo da vida tentando entender por que a gente fez isso, né? Por que dessa escolha. Eu acho que tem a ver, em parte, por algo externo que te acontece, né? Alguma experiência que te afeta e que chega até você. E em parte também por algo que vem de dentro, né? Que surge e que te... inconsciente, talvez, algo que você não tem controle. E então, para mim, se eu for analisar assim, buscando lá fazer uma arqueologia Exato. A minha primeira experiência, assim, eu fui um cara que fui frequentador de cineclubes em São Paulo, né? Peguei essa área. Eu, na verdade... Eu era um frequentador do Rose Bombom, que era falar bem a história mesmo. Uhum. E eu tinha um grande amigo e a gente frequentava bastante. Era skatista, vivia pela cidade. Que menino, legal. Né? Quando eu era adolescente. E aí, quando a gente voltava do Rose Bombom, em geral, a gente ficava esperando o ônibus de manhã para voltar para casa, o primeiro ônibus, ele passava sempre em frente a um lugar que a gente via saindo uma galera legal, geralmente umas meninas, uma situação assim que nos atraiu. Um dia a gente desceu do ônibus e entrou. E era o Cineclube Bexiga. Ah, que legal. E tava tendo, naquele dia, um filme do Tarkovsky, que chama O Espelho, um cineasta russo incrível que... E aí essa experiência me afetou, né? Tanto a mim quanto a ele. E a gente passou a frequentar os cineclubes. Que sensacional. Isso foi... E é engraçado como as experiências, assim, tem a ver, né, com esse programa. Como elas, na minha opinião, elas se repetem, assim. Elas acabam tendo uma repetição de tempos em tempos, né? É cíclico, na verdade, né? É cíclico. E aí, depois dessa experiência com o cineclube, passei a virar um frequentador, né? Cineclubista, digamos assim. Entrei na faculdade de cinema, decidi entrar na faculdade de cinema por isso, né? Nossa! Fazia o cineclube na faculdade na época também, fui engajado nesse movimento. E num determinado momento, teve uma oportunidade, eu era muito fã da escola de Cuba, a Escola de Cinema de Cuba, que era uma experiência, né, que todo mundo queria viver na época. E teve uma espécie de oficina de documentário que a Escola de Santo Antônio de los Baños em Cuba veio para o Brasil oferecer. Uau. E aí eu me matriculei, fui escolhido, fui fazer. E ela era no Cineclube Bexiga, que eu fui descobrir também mais tarde, né? Quando eu fui fazer o curso, fui ver o endereço, Você era chegou lá, falei, meu Deus. Então, isso me levou ao documentário, né? E depois, mais tarde, assim, também tem alguma relação com isso, né? Eu acabo tendo outras experiências, né? Hoje eu estou fazendo um filme e estou finalizando um documentário. E olha que engraçado, pensando bem, vocês que me provocaram isso. Que ele se chama Espelho de Tarsila. É um documentário sobre a Tarsila do Amaral, né? Uma biografia
mas é uma biografia a partir do sonho, assim, a gente decidiu construir uma máquina de sonho para fazer o roteiro. O movimento antropofágico é um movimento que flerta com o surrealismo. E o surrealismo é um movimento que surgiu a partir dessa inquietação em busca do inconsciente também, né, na Europa, no início do século XX. Foi quando... Então, é um documentário sobre a Tarsila, que tem personagens mulheres, né, que de alguma forma foram atravessadas pela história dela e que contam a história dela, que me ajudam, né? Eu sou quase como um instrumento delas para contar a história da Tarsila. Mas esse filme ele é todo costurado a partir de movimentos de sequências de sonho que a gente construiu a partir dos signos da vida dela, que a gente desconstruiu. Então, é um filme... Legal. E ele é inspirado no Espelho do Tarkovsky. De certa forma, o Espelho do Tarkovsky foi esse filme que foi disparador para mim do desejo de fazer cinema e de frequentar os cineclubes. Hoje ele é a base, a inspiração para o filme que eu estou fazendo. Então é muito legal a conexão com o hoje e o que deu de gatilho para você se tornar o que é hoje. Mas é engraçado, né? Como as coisas se repetem. Eu fiquei pensando sobre isso por causa de vocês. Então eu sou muito grato por isso. Que isso! São Paulo... né, há muito tempo atrás, né, nessa época do cineclube, minha mãe comentava muito, né, minha mãe morava numa cidade bem pequenininha, lá em Minas Gerais, que é do lado do Rio de Janeiro, e ela veio para São Paulo porque ela gostava muito do cinema. E aqui tinham muitos cinemas, né, muita coisa acontecia em São Paulo, né, os filmes, a juventude hoje não lembra, né, vocês aí apertam um botãozinho, tá lá na Netflix, muda ali pra Amazon, vai pra Disney, mas não funcionava assim, filmes levavam muitos anos para chegar aqui, né. Como que foi ver essa evolução do cinema estando na vivência disso? Eu acho assim, o movimento cineclubista, ele era a oportunidade da gente acessar um cinema de arte, né? Um cinema de invenção, digamos assim, que rompia, de certa forma, com uma narrativa mais tão convencional, ou um cinema de ruptura, digamos assim, né? Sim. E isso foi uma oportunidade muito, muito bacana. E, na verdade, o que eu penso é que isso, de alguma forma, né? Sobretudo pensando como documentarista hoje, né? Um cara que eu acabei decidindo por esse ofício, porque como eu falei, né? Tem sempre uma situação de fora que te afeta, mas algo também acessa algo dentro de você que você nem conhece muitas vezes, né? Sim. Então essa arte de conversar com as pessoas e de escuta, esse desejo de escuta me levou a ser documentarista, né? Porque um documentarista eu entendo que precisa estudar muito o que vai fazer ou ser muito ousado de vamos ver o que dá. Como é ser um documentarista? É boa pergunta, hein? Porque é isso. Na verdade, eu acabei me fascinando com essa ideia das narrativas do real, né? Mas como é que você escolhe, por exemplo, um tema? Ou como é que isso chega para você? Então, eu sou um cara que eu faço muitas biografias, né? Eu trabalho muito nessa chave da biografia. Não necessariamente. Mas o que para mim, assim... desculpa, eu me atrapalhei um pouco sobre o meu mal. Fica tranquilo. A gente brinca aqui que a câmera às vezes assusta um pouquinho.
De quando ela fica amiga. Eu me perdi nos próprios pensamentos, mas a sua pergunta era o que me direcionou para o documentário. Eu sempre, desde os primeiros trabalhos que eu realizei como documentarista, sempre me fascinei por essa ideia das narrativas do real, né? Eu penso que para muita gente o documentário ele está atrelado de alguma forma à informação, né? A ideia de algo que vai te ensinar, como se fosse uma aula, né? Como se fosse E ainda mais hoje, que a gente vive um período, uma era, digamos assim, da informação, né? Então tem de uma certa maneira, um certo excesso, né? Um fascínio pela informação, um desejo da informação pela informação. E o que me atrai mais na prática cinematográfica, documental, é a narrativa, mais do que a informação em si. É a forma como aquilo é contado, mais do que aquilo que é contado. A própria história. E aí, que remete a isso que a gente até estava falando um pouco antes, né? É a extrema subjetividade a respeito de algo, né? Então, nunca aquilo que um documentário diz, não é necessariamente a realidade, mas é o impacto na sensibilidade e na mente de alguém daquela realidade, né? Então, é isso que é o documentário, isso que me atrai numa narrativa do real, que muitas vezes acaba, por conta disso, sendo mais surpreendente que a ficção, né? Ou sendo uma ferramenta importante para a ficção, né? Sim. Então, as histórias reais, elas são... costuma-se dizer que o bom documentário é o que parece ficção e a boa ficção é aquela que parece documentário, Exato. né? Então, eu penso que as histórias reais não só inspiram as histórias a serem contadas, a narrativa cinematográfica, mas também a própria realidade, a própria maneira de abordar a realidade é um desafio muito interessante, porque se você pensar, são inúmeras formas, né, de você recortar uma determinada realidade, que pressupõe sempre o fato de que não é a realidade em si, mas é sempre alguém buscando recortar aquilo sob uma perspectiva. É sempre sobre a perspectiva, exato. É sempre um ponto de vista, na verdade, né? O real é aquilo que emerge, na verdade, né? Aquilo que brota como real, né? Que muitas vezes vem de um lugar que a gente nem sabe. Então, o que é mais interessante para mim no tipo de documentário que eu acredito é esse documentário de busca, sabe? Esse filme em que você se lança numa aventura, num desafio, você cria os seus dispositivos, os seus rigores, de alguma maneira, para recortar determinada coisa e aquilo te leva para um lugar que você muitas vezes não esperava, né? Eu acho interessante do documentário quando a gente pensa, imagina uma situação, propõe ao personagem uma situação, propõe um lugar, um espaço, um tema. Mas eu acho que a melhor parte num filme documentário é quando você perde o controle do que está acontecendo. Porque aí ele se torna real. Quando você precisa ter um jogo de cintura para lidar com aquilo que nem você como realizador esperava. Isso me acontece sempre. Isso sempre é algo muito fascinante para mim, sabe? Me move esse inesperado, aquilo que surge, que estava ali, que você também não esperava, né? Então essa é... Mas hoje isso deve ser uma coisa mais fácil para você, né? Alguma coisa que você não esperava, hoje você não assusta. Tem um jogo de cintura. Mas isso veio com a prática. Qual foi a primeira vez que isso aconteceu? Você falou, nossa, eu realmente agora acho que eu preciso aprender um pouco sobre isso. Teve muitas situações. Teve uma situação, por exemplo, que eu fiz um filme que chamava Ao Sul da Paisagem. E um desses filmes, ele chamava Caminhos da Paisagem. E aí eu fui lá para o sul fazer a pesquisa e fui para um lugar muito extremo, quase na divisa com o Paraguai. Nossa. Com o Uruguai, perdão. Nossa, e lá é tão lindo, na fronteira ali do Chuí e tal.
E eu fiz a pesquisa e tinha um lugar que era extraordinário. Tinha umas árvores que você olhava de longe, elas pareciam bonsais, assim, gigantes. Você imagina, é o paradoxo, né? E aí eu falei, vamos voltar aqui depois com uma personagem que era Judite Cortesão, uma figura extraordinária, uma filósofa maravilhosa, brasileira, portuguesa, luso-brasileira. Ai, assim. que máximo. E quando a gente voltou, era inverno. E a gente, durante 3 dias, tentou filmar esse lugar. E a neblina tomou conta desse lugar. Então, no 3º dia, eu tive que decidir, sabe? Eu tive que tomar uma decisão. E ali, o filme se tornou um documentário sobre a impossibilidade de ver. Então, eu... vim com a Judite na neblina e falei, Judite, sobre o que é esse filme? E ela falou exatamente isso. Ela falou, a realidade, ela é isso, né? É a possibilidade de, se você não enxerga a grande paisagem, você vai se ajoelhar e olhar os micro-organismos que estão dentro, né, que se apresentam. O documentário mudou o nome, virou Paisagens Invisíveis, virou um outro filme e virou o filme mais interessante da série por conta disso. É que nós estamos num dia de neblina que acentua justamente esse caráter que cinema e fotografia estão na fronteira, no umbral entre o mito e a realidade. Porque ele acabou se tornando esse desafio de realizar talvez o irrealizável. O impossível se tornou possível porque ele virou um filme sobre o próprio filme, sobre a possibilidade de fazer um filme sobre isso, sobre a neblina. Né? Porque vocês ali tinham literalmente exatamente só aquilo, a neblina, ponto. A gente tinha isso e tinha essa impossibilidade de ver a paisagem, faz com que a gente se volte para dentro da gente mesmo. Então ele virou um filme muito mais existencial. Ele virou um filme muito mais sobre a existência do que sobre aquela paisagem necessariamente. E isso é desafiador, né? É interessantíssimo. Até para você admitir que você precisa mudar o seu contexto. Porque eu acho que essa deve ser a parte mais complexa, né? Você tem uma ideia na cabeça, uma coisa que tá pronta basicamente, você chega lá e fala, eita, não vai funcionar dessa forma. E aí você precisa desconstruir aquela ideia, aceitar que aquilo não vai funcionar e aí sim criar algo em cima. Precisa encarar esse desafio precisa ter esse jogo de cintura, né? De se despir daquela... Porque a gente parte sempre, tem uma parte, o cineasta, o realizador, ele precisa ter uma obsessão, né? Eu acho que tem um lado obsessivo. Mas também precisa ter esse desapego de enxergar algo que, quando aquilo se apresenta, saiu do né? controle. Essa foi uma situação extrema que eu vivi. Mas é isso também, porque essa oportunidade de encontrar narrativas, né? Porque é isso, como eu falei, não é necessariamente a informação que interessa. Sim, é o que pode produzir daquilo. O que interessa é a narrativa, é a forma de dizer aquilo, né? E é isso. Quando a gente está falando aqui, né? Que eu acho que tem a ver até com o seu programa. Quando a gente vive uma coisa, tem uma diferença de uma vivência e de uma experiência, é essa, né? Quando você narra aquilo, quando você conta, aquilo deixa de ser só uma vivência, se torna uma experiência. Exato. Né? E aí atravessa todo mundo, né? Quantos lugares você já gravou ou construiu documentários? Eu já... Bom, esses são os primeiros filmes e eu já tenho E eu acho que eles têm são muito diferentes uns dos outros. Talvez por isso, talvez porque o que me prende é muito mais o contar aquela história do que necessariamente um tema. Eu não tenho um tema de obsessão que eu trabalho ele sempre.
em geral, gira em torno do ser humano, porque é isso que me interessa, as pessoas, né? Mas eu vou desde esse tipo de coisa, desde de uma viagem, por exemplo, o Diário de Naná, que é um filme que eu fiz, que é uma viagem com o Naná Vasconcelos, que era o maior percussionista, o cara mais maravilhoso, né? Era um dos maiores percussionistas do mundo, assim. E eu propus uma viagem ao Naná pelo recôncavo baiano. Ele era pernambucano. Sim. Em busca do som e do sagrado do som. Né? E era um filme que eu tinha conceitos muito amarrados em cima do livro do Zé Miguel Wisnik, que é O Som e o Sentido. E eu tinha uma proposta que eu fiz para o Naná, que era exatamente isso. Tem uma linguista brasileira, a Flora Sequinde, que ela fala que tem 3 tipos de narradores. Tem esse tipo de viajante. O primeiro viajante que faz a viagem para desvendar o lugar, né? O segundo viajante é o historiador, que faz a viagem em busca, seguindo as pegadas desse primeiro viajante. O terceiro viajante faz a viagem para dentro dele, sem bússola. Quem vem lá sou eu. Quem vem lá sou eu. A cancela bateu. E essa viagem que eu propus ao Naná. Então, foi uma viagem pelo Recôncavo Baiano, que é uma espécie de Meca do candomblé, né? Sim. É um lugar sagrado, assim, por onde passaram os maiores babalorixás da Bahia. Então, para ele, foi uma experiência, uma vivência. E eu, felizmente, tive esse jogo de cintura, sabe? De poder promover o encontro dele com pessoas tão extraordinárias. Então esse foi um filme que o dispositivo era esse. O dispositivo é isso, né? Quando você enquadra, você fala, esse filme é sobre isso, é a essência dele, né? Então vai desde isso até um filme, por exemplo, outro que eu fiz mais tarde, na fronteira do Iraque. Nossa. Durante a invasão americana no Iraque. Na invasão americana no Iraque, tinha uma minoria, né, de palestinos que viviam no Iraque, sunitas, começaram a ser perseguidos pela força americana. maioria xiitas, xiitas. né, porque virou uma terra de ninguém, né, depois da invasão. إنه وطن جديد صغير ينمو في أحشائي ويكبر. إنه وطن يسعى لأن يغير حياتي ويجعل منها ذات معنى. لكن الشعور بالحرية شعور لا يوصف، شعور جميل. أنا سعيد جدا أني راح أغادر للبرازيل وأعيش حر مرة ثانية. E aí eles tiveram que migrar e eles foram aceitos pelo Brasil. Então a gente filmou as últimas 48 horas do campo de Al-Ruwayshed, que era uma fronteira incerta entre o Iraque e a Jordânia. E depois eu esperei 9 meses para contar a história deles no Brasil. Nossa. Eu esperei o tempo de uma gestação. Foi o literalmente um filho que nasceu aí. Foi proposital, era o dispositivo. E eu reencontrei 5 desses personagens que eu conheci, que eu convivi nessas 48 horas muito intensas do fechamento do campo. Eu reencontrei eles no Brasil. Se chama A Chave da Casa, esse filme. Ele foi... Depois, também, por conta desse filme, um outro filme que eu fiz, Zaatari, na fronteira da Síria com a Jordânia, durante agora, né? Conflitos agora que estão... Depois de 10 anos, alguns deles estão voltando para casa. Mas era a história desse campo de refugiados, que era um dos maiores campos de refugiados do mundo, sírios do mundo. E como é ouvir a história dessas pessoas? É uma... Como é a reflexão, assim? Porque eu sou daquele tipo de pessoas que vai pro lugar e quer conhecer a história do lugar, se tem a história de uma pessoa querendo entender como ela viveu ali, o que comeu, como é que andou, qual foi a dificuldade. Mas eu fico imaginando, quando a gente passa
né, por gravações com guerras, a sensibilidade do que está acontecendo, né? Talvez a reflexão do que é a vida no final do dia vem muito mais forte, né? Como que é ouvir essas pessoas de algum lugar que tá muito longe, né, do que é normal? Como é receber essa enxurrada de, literalmente, informação? Sim. Não, é uma situação mais extrema, né? Eu acho que uma grande responsabilidade do documentarista, sobretudo quando o nosso objeto de recorte são pessoas, né? É esse cuidado, né? Então, são pessoas que tinham vivido situações extremas, né? Então eu não podia chegar na casa delas e simplesmente falar, conta a sua história, ou vamos. Então eu comecei o filme, eu fiquei 40 dias no campo de Al-Ruwayshed, que é na fronteira da Síria de Dara, onde eclodiu a primavera árabe na Síria, né? E onde teve a maior resistência inicialmente. Que é bem na fronteira com a Jordânia. Então eles fugiram todos e esse campo de refugiados surgiu desse movimento, nessa né? contenção dos refugiados. Sim. Então, eram situações extremas, né? Então eu não podia chegar e simplesmente conta. E eu tinha que viver aquilo. De alguma forma, eu comecei o filme como um documentário de cinema direto. O documentário de cinema direto é um documentário mais observacional. Ele não é um documentário em que você chega, entrevista as pessoas. Dizem que o documentário de cinema direto, que foi meio que inventado pelos americanos, assim, na década de 50, por ali, era um documentário que chamava Mosca na Parede, né? De observação. Que é diferente do cinema verdade, que foi já criado pelo Jean Rouch, que é um cinema francês, com crônicas de um verão, que é um documentário, mas em que o sujeito e o objeto se confundem. O próprio documentarista se confunde com o objeto e é a mosca na sopa. Essa é a diferença. Entendi. Então eu comecei com o cinema, um mecanismo de cinema direto, observacional. O que mudou e o que estabeleceu a minha relação com eles foi porque eu voltava todo dia. Então, se eu ia documentar a mulher que decidiu ensinar fotografia para as meninas no campo, porque era uma forma de dar um certo poder a elas. Era possível que elas expressassem o olhar delas para aquele absurdo que elas estavam vivendo da guerra, mesmo num campo de refugiados, mesmo protegidas, entre aspas. Sim. Elas estão sob esse peso, né? E viveram coisas. Então é uma oportunidade. Se eu volto... Então eu tinha o Ahmad, que era um dramaturgo, e ele estava encenando Shakespeare. E eu voltava todo dia na casa dele e filmava a família. Minha família no meio do deserto, né? E quando ele via que eu voltava todo dia... Isso se estabeleceu um laço de confiança, né? E a gente ficou durante 40 dias voltando, né? E quando eu senti que havia esse espaço, alguns deles naturalmente começaram a contar suas histórias. E aí o filme, que era um filme absolutamente de cinema direto, se tornou um filme de cinema verdade. Ele meio que converteu. Então acho que o documentário é isso. Ele se vale de muitas possibilidades narrativas. Por mais que... tenha uma ideia de restrição ao documentário à realidade, mas a realidade é múltipla e a forma da gente olhar para ela, se a gente pressupõe que a verdade é uma narrativa, ela precisa da narrativa para existir, é imenso, né? Isso expande muito as possibilidades narrativas. Então o filme nasceu ali também, dessa possibilidade de mesclar, de combinar várias fórmulas, né? Mas desde isso até Então esse documentário é um documentário que foi meu último filme. Mas antes desse eu realizei um documentário chamado Gretchen Filme Estrada, que era a última turnê, a primeira campanha política da Gretchen, a rainha do rebolado. Você vai ganhar. Em nome
Jesus! Tudo bem? Eu que sou prefeita, né? E é uma maravilha, assim, foi uma experiência muito... Ela é muito alegre mesmo, Ela é porque ela, maravilhosa. pelo menos na TV, ela é muito alegre, assim. É uma rainha, ela merece todo o nosso respeito. E o negócio foi uma experiência de uma vivência muito intensa, assim, né? Porque tem que ver o filme. Tá aí no streaming, tem que dar uma olhada. Mas, Lá no streaming. mas foi uma experiência muito... Teve alguma interessante. experiência que você classifica que foi divisor de águas para você durante a trajetória? Eu acho que de alguma forma toda a experiência, né, ela tem o seu papel, né? Mas teve alguma que você passou assim, você falou, nossa, eu mudei meu pensamento porque eu ouvi tal coisa, ou eu vivenciei tal coisa. É difícil dizer uma situação. Eu acho que realmente o processo de realização, ele passa por uma entrega muito grande, né? Para mim, pelo menos, né? Então, essa ideia de que a realidade ela pressupõe... porque é isso, né? Tem a ver um pouco com o que eu venho fazendo hoje num selo audiovisual que eu tô, né, que a gente tô desenvolvendo junto com os parceiros, mas como é que eu vou te dizer? Hoje a gente vive uma espécie de... E com razão, né? Tem um grande deslumbramento hoje pela inteligência artificial, né? Sim. Por esse Boom. Esse boom da inteligência artificial, que é fantástico, que é realmente uma ferramenta que eu acho que afeta várias áreas do conhecimento, né? Desde da ciência, de uma forma geral. E que é maravilhoso, né? Mas a extrema subjetividade de algo sempre vai ser único, né? E enigmático também, né? Aquilo que é demasiado humano. Então, assim, me interessa investigar as narrativas, a singularidade do mundo. Porque eu acho que a diferença, né? Sim. O que é interessante no documentário é que ele é uma busca constante. E é na singularidade do mundo que nas múltiplos, do fato de ninguém ser igual, que tá a nossa beleza, né? Eu acho que aí tá uma grande fonte de investigação, né? E que no final do dia a gente sabe que ninguém é igual, mas a gente adora colocar classificações para que a gente se torne igual. Cria essas nomenclaturas, mas a verdade é isso, tem isso, e por mais que seja fantástico isso, hoje, essas narrativas da verdade que eu acredito, elas estão fazendo, quase que buscando um refúgio na realidade, sabe? No que é mais singelo, no que é mais verdadeiro, no que é essencial, né? Uma busca pelo que é essencial, né? Então, isso me atrai muito, assim. Agora, pensando no que a gente tem de produto como documentários, né? Além de produzir, você deve consumir bastante coisas, porque precisa estar conectado com tudo, né? Como que é a visão do que hoje é classificado como documentário e o que você gosta do que é documentário? Do que é classificado? E do que é, na verdade, né? Assim, como funciona. Porque hoje, né, a gente tava conversando um pouquinho ali atrás, eu fico pensando, né? A gente tem os streamings hoje crescendo absurdamente, né? E muito documentário sendo produzido. E por vezes, aquele documentário tem mais um viés do que propriamente a narrativa ou propriamente, né, a lente real da coisa. Como é que você olha
para esses produtos, que é bem diferente de como você trouxe, né? O lado humano, a busca do incógnito humano. Eu acho que hoje em dia esse limite entre a realidade e a ficção tá cada vez mais tênue, né? Então, assim, existe um atravessamento de uma coisa e outra, né? É mais do que uma influência da ficção documental, da ficção. Esse limite se confunde hoje, né? Então, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo do próprio filme que eu tô finalizando agora, O Espelho de Tarsila. Tá sendo uma experiência muito interessante, porque é isso, né? A gente decidiu. É um documentário que conta a vida e obra da Tarsila sob a perspectiva do sonho. Então, o sonho inconsciente é uma coisa demasiada nossa, né? Sim, de cada do ser humano. E é algo que me interessa, porque é a essência, né, daquilo que a gente e desvendar isso, né? Então, a ideia, por exemplo, né, de uma narrativa que flerta com o sonho, me fez investigar os mecanismos do sonho, me fez ir lá na interpretação dos sonhos do Freud e falar, bom, como que a gente vai fazer um roteiro em que a gente pressupõe os sonhos da Tarsila do Amaral? Sim. Então, a gente criou uma espécie de máquina de sonho, em que pressupõe condensação, deslocamento, dramatização, mecanismos do sonho. E a gente pegou todos os signos possíveis em que a gente foi decodificando na vida e obra da Tarsila, porque no modernismo vida e obra se confundem. Sim. E a gente extraiu isso e construiu uma camada onírica para o filme. Ela é uma personalidade estudada até hoje, assim, super comentada, mas muito mais na perspectiva da pintura ali no final do dia, né, do que na vida como um todo. Como é que foi debruçar em cima dessa história? O que você descobriu que você não sabia sobre ela? Não, a Tarsila é uma figura, tipo, extraordinária, né? Além de ser a pintora brasileira, né? Sim. Que ela foi a pessoa que mais, a representante, digamos assim, tem a Anita Malfatti, super importante. Sim. Acho que as duas têm importância. Mas a Tarsila, ela teve um papel como articuladora, sim, né? É porque ela sai mais, né? Assim, ela tem outros estereótipos, né? De força, né? Ela carrega muitos arquétipos, exato. É exatamente isso. Ela traz arquétipos de resistência muito poderosos, porque na vida dela, ela teve que passar por muitas situações, né? Teve que enfrentar e teve que descobrir. E carregando todas as questões, todas as brechas, as contradições do próprio modernismo, né? Exato. Que era uma tentativa de encontrar uma brasilidade, né? E nessa tentativa, eles tiveram que romper com muitas coisas, né? De uma estrutura pesada, né? E então, de certa forma, assim, a Tarsila ela é uma força de resistência, assim, né? E ela é uma mulher que foi se reinventando em vários momentos da vida, né? Desde do início, quando ela... Uma mulher, imagina, nasceu em 1896 e teve uma filha, casou, rompe com o casamento em 1908, uma mulher, né? Ela quebra muito paradigma, né? Separa, e aí vai para Paris, vai buscar, né, entender, encontra a chave do modernismo, né? Quando ela encontra os modernistas, o Oza, o Mário de Andrade, a própria Anitta, né? Ela realmente, aí ela se torna uma artista moderna, né? E passa aí a ser uma representante quase que dentro desses arquétipos todos que ela vai construindo, não, né, ela de alguma forma é uma articuladora importante, porque a obra dela influencia a obra poética, por exemplo, do Oswald, influencia o Mário de Andrade, influencia toda uma geração, né? O Abapuru, né, ele é uma obra que está no imaginário de todo mundo, né? Quase como se a gente, como diz
a Pamela Castro, uma das personagens do filme, ela fala que o Abapuru, é muito interessante, ela fala, o Abapuru, a gente já conhece ele antes de nascer. É quase como se tivesse já no nosso, né? É disso que... E aí essa oportunidade de contar a história, né? A história dela, a partir dessas várias vozes de várias mulheres que fazem esse filme, né? Como eu falei, eu sou quase que um instrumento mesmo delas, para elas contarem a história de Tarsila. E essa costura onírica que a gente fez foi uma experiência que, respondendo a sua pergunta, eu acho que foi... Eu não sei se foi uma experiência que me transformou, porque todo filme transforma, mas eu acho que foi um laboratório muito importante para mim, na medida de perceber que a realidade, ela não é só aquilo que é evidente, ela está imersa, né? Ela está escondida dentro de algumas coisas e ela brota, né? De alguns lugares que a gente nem imagina. O filme traz isso. Eu tenho passagens muito curiosas assim, com esse filme, muito interessantes. E onde que ele foi gravado? A fotografia é gravada onde? Eu filmei... Bom, tem as várias personagens que são entrevistadas e para cada uma tem uma aventura, né? Uma jornada. Mas essa parte de ficção do filme, digamos assim, os sonhos, a máquina de sonho, eu fui investigar as fazendas onde a Tarsila tinha vivido no interior de São Paulo. E eu encontrei uma fazenda que é a Santa Teresa do Alto, que é a fazenda onde ela viveu no período, né, com o Oswald, onde tinham os vários eventos, onde ela encontrou a chave do surrealismo, né, da antropofagia. Sim. Foi ali. Sim. E essa fazenda, ela estava fechada. E foi algo muito... E a gente propôs a filmar nesse lugar. Então, as atrizes, a representação, tudo isso. Então, a filmagem, ela tomou uma dimensão quase ritualística. Porque é isso, era... É porque vocês estavam no lugar onde a história aconteceu. Por mais que tivesse ali, né, uma reescrever a narrativa, estava aonde a história nasceu, onde foi vivida a história. Exato. E foi onde a gente encenou esses sonhos. Então eu acho que tem uma influência disso, né? O fato de eu chegar, de eu investigar, de eu buscar, de eu encontrar essa fazenda. O filme se chama Espelho de Tarsila. Eu cheguei na fazenda e fui investigando ambientes, e tinha uma porta emperrada. Quando eu abri essa porta, tinha um espelho lá dentro. Nossa! Da época. Então, assim, essas coisas. E ele acabou se tornando um ícone do filme, né? E sensacional. Isso é uma coisa que, primeira vez que eu conto isso, não sei nem se eu tô contando direito. Mas a verdade é que tem muita coisa que a gente não sabe, né? E que se apresenta ali. E que faz parte dessa busca. Que só... Quando você se entrega num processo de realização de um filme, você vive, né? Como é sair desses estudos depois? É um pouco tipo depressão pós-parto, assim. Eu fico imaginando, porque... Tem uma coisa, tem um luto. Existe provavelmente um luto, assim, talvez bem forte, porque... Para você chegar a começar a criar a narrativa, você precisa estudar muito sobre. Sim. Eu fico imaginando você pisar... Bom, eu acho que eu pisaria, assim, eu surtaria, porque eu iria querer viver a história dali. Chegar lá, na fazenda, onde ela foi criada, eu ia querer entender até porque que a árvore estava plantada daquele jeito, né? E aí você sai daquilo, né? Como é sair? Porque você viveu situações... Né? Você estava lá contando que você gravou num lugar lindo e que depois não estava mais lindo por causa da neblina. Daí você foi na guerra, né? Depois você vai na fazenda onde a Tarsila do Amaral vive. Quando você sai, essas quebras... Vive. Exato. Como é que é quebra disso? Essa diversidade... que é o que mais me atrai, assim, né? É a possibilidade infinita, assim, de construir narrativas, né? Então, Mas como cuida do luto quando sai, quando acaba o luto, aquilo? não.
esse filme, é importante dizer, né? Ele foi feito através de muitas vozes, de muitas mulheres, de entrevistas e relatos de mulheres que de alguma maneira tiveram um atravessamento da Tarsila. Então, eu não vou citar o nome de todas, que eu não vou lembrar todas, aí vai ser desde psicanalistas, curadoras, artistas, pessoas que de alguma forma, né, historiadoras da arte, mulheres incríveis assim que estão nesse filme. Mas essa camada dramatúrgica, que é o sonho, né, que é o residual dessa máquina de sonho que a gente construiu, eu e as roteiristas, nessa máquina, nessa sala de roteiro, ela foi encenada por Esther Góes, Maria Manuela e a Alice Salles, que são as 3 fases da Tarsila. A Alice, a Tarsila criança, a Manu, a Maria Manuela, a Tarsila na fase do modernismo, e a Esther Góes, a Tarsila já na década de 40, 50, então, enfim. Que já tá encostando ali, se eu não estiver louca, com a percussão das músicas no Brasil, né? A gente já tá ali num patamar que já transcende ali o que é a pintura e afins. A gente já tá indo para outras coisas no modelo de arte, né? Sim, os movimentos, né? Sim. Mas na década de 20 foi onde surgiu tudo, né? Eclodiu todos os movimentos, né? Desde o fulvismo, o surrealismo, o dadaísmo, tudo vem ali desse período, né? Mas essa vivência, né? Sobretudo na fazenda com elas. A Esther Góes, maravilhosa, ela tem uma relação com a Tarsila, porque ela encenou a Tarsila no teatro, né? Junto com ela propôs esse personagem para Maria Adelaide Amaral, ficou anos encenando, né? E foi a oportunidade dela reviver, né? Aquilo. Revisitar aquele personagem. Num outro formato. Numa possibilidade de sonhar a Tarsila junto, né? Então a possibilidade de sonhar a Tarsila com a Esther, com a Manu, mas a Esther, nessa experiência dela que carrega esse... Foi uma sorte, né? Foi uma oportunidade para mim. Quantas pessoas é envolvida? Tem a parte de dramaturgia, que tem sempre mais gente envolvida tecnicamente, e o documentário, que era uma equipe mais enxuta, né? Mas se eu for falar do luto para você, é isso, né? A gente tem um envolvimento muito grande no processo de realizar, né? Sim. E é uma entrega muito grande. Então, quando acaba, tem esse vazio, né? Que dá, pronto, daqui, né? Tem um corte, um filme... e aí você não tem mais a rotina da realização do filme, você está já num caminho de finalização, estou vivendo isso. É muito interessante também, porque aí eu penso no primeiro dia que eu cheguei nessa fazenda, nessa casa, quando eu abri essa porta que estava emperrada e encontrei um espelho ali dentro. Eu não consigo pensar que foi por acaso que eu abri aquela porta. Sim. Entende? Então eu acho que é como um chamado. A arte, ela tem essa possibilidade, talvez porque a arte é a única expressão genuinamente humana capaz de superar a morte, né? Exato. E aí, essa possibilidade, né, eu acho que ela atinge níveis sutis do real, assim. A gente acaba acessando coisas, né? Em que não são tão tangíveis, racionais. Sim. Que eu acho que estão dentro dessa chave do inconsciente mesmo, né? De algo que está no espaço onírico. Que é algo que a gente nem vê. Não vê. Você só sente no final do dia, então, né? assim, é um paradoxo. Esse documentário é o real, mas o real, ele é... Ele Ele flerta com algo que a gente não conhece. É algo que emerge do sonho, do inconsciente, daquilo que a gente não conhece, das coisas mais das profundezas, digamos assim, né? E aí esse filme foi essa oportunidade de viver isso. E quando a gente fala, documentário, né? sonhático. Sonhático, adorei. Quando a gente fala da essência de documentarista, né? Eu tô aqui pensando, você tá falando, cheguei lá na fazenda, vi um espelho. Mas existe também toda a parte histórica do negócio, né? Então,
qual era o estilo da roupa, qual que eram os movimentos da época, por que a gente tinha o comportamento A, o comportamento B, como é que sentava, tudo isso tá dentro do documentário. Tem aquilo que te interessa, você precisa investigar, né? Sim. Então, desde do figurino, que foi muito maravilhoso, feito pela Carolina Casarim, que fez a direção de arte de figurino, a fotografia da Lili Soares arrebentando, assim, né? Muito lindo. Então, tinha claro, tem um resgate, né? Sim. Como a gente estava dentro dessa chave do sonho, então ela não tem a necessidade de reconstituir, de uma reprodução. Ele não tem uma narrativa convencional, Fiel. né? Uhum. Tem muita coisa em reverse no filme, invertida. O sonho, ele pressupõe isso. Eu sou aqui, de repente eu sou outra pessoa, né? Eu tô num lugar e de repente eu me desloco através Você abre a porta, você tá no quarto, abre a porta, tá na floresta. Condensação. Né? No final, todo mundo que eu sonho sou eu, né? Dentro do sonho também. Então Eu me encontro, converso comigo. Dava essa liberdade, assim, de entrar nesse lugar, né? Então, é uma reconstituição, mas eu não tinha uma preocupação fiel, mas tem um trabalho de reencontrar esse lugar, né? Além da Tarsila, que te ouvindo falar, você se apaixonou pela história dela, tem algum outro personagem ou alguma figura que você fez um documentário porque você realmente admirava aquela figura? No final das contas, eu me apaixono por todos os personagens, desde o Ahmad, que é o personagem do campo de refugiados, ao Dr. Issan, a Judite Cortesão, que eu falei no início, ao Zulu, que é o lutador lendário do Maranhão, que fez um filme também. No final das contas, eu levo um pouco de cada uma dessas pessoas sempre, né, comigo. Então Então agora conta pra nós um pouquinho o que é o selo Nave, né? O formato da não ficção. Explica pra nós o que é. É um manifesto? Como que é isso? Então, é isso, na verdade. O selo Nave, ele nasce desse desejo da gente investigar essa singularidade do mundo, né? As histórias reais que nos inspiram, nos motivam. Para a produção de documentários, para a produção de conteúdo, também de conteúdo de marca. Meu pai me ensinou que quando passa um filme, o filme não é de verdade. Porque hoje eu vejo também as marcas muito voltadas, não por uma venda imediata, mas por uma expressão de valores que são raros, são caros para elas. Muitas vezes que estão impregnados nas contradições da nossa cultura, né? Mas que precisam ser mudados, né?
Então eu acho que é isso, o selo ele se propõe a isso, e a investigar linguagens e níveis sutis de realidade nessas narrativas do real, para trazer esse tipo de transformação, né? Sobretudo social, sobretudo cultural, no sentido de expandir mesmo. E de olhar, né? De olhar para outras formas de saber, experiências e visões do mundo que em geral, a produção audiovisual nesse universo não está acostumada a olhar, né? Exato. E de trocar, né? Porque é isso, é um selo que ele promove muito um desejo de uma reflexão e de celebrar a nossa diversidade, né? O extremismo tomou uma proporção muito grande, né? A gente perdeu a capacidade de entender e interpretar para dizer que eu odeio, eu não gosto, né? E a gente não precisa estar nesse lugar, né? Ser extremista não vale, porque você só vai lutar por um pedaço só. Na verdade, a nave é um selo de produção de filmes de não ficção, né? Que é uma parceria com a Ultravioleta, né? Com o desejo de flertar sobre tudo isso, né, na produção. Então, no final das contas, o documentário, o filme de impacto é aquele que promove uma transformação, ou que ele chega de fato, né, e que promove uma transformação, em geral uma transformação social, né, que visa isso, efetivamente. Te provoca, talvez, uma transformação social. O desconforto, talvez, né? Que sai do óbvio. Eu acho que no final das contas é isso. É um selo que busca trazer essa mensagem, né? De que a gente quer construir mais pontes do que abismos, né? Sim. Então a gente precisa falar então, hoje eu vejo que mesmo na própria publicidade, as empresas, elas têm uma necessidade grande de se alinhar com um pensamento em que inclui todo mundo, em que a gente pode se escutar e que a gente pode celebrar a nossa diversidade, né? Que é uma coisa que nem sempre os movimentos permitem. Então, assim, é muito mais valores do que a gente não... É um selo que propõe menos vender coisas imediatas, mas sim ideias e propósito, sabe, envolvido. Então esse é o desejo, né, desse. Então quando a gente apresenta, quando a gente investiga essas narrativas, as histórias que nos tocam, que nos emocionam, que nos comovem, essas são as histórias que interessam, né? As histórias de transformação, de pessoas, histórias de luta, assim, de pessoas que realmente transformam muitas vezes sociedades inteiras, comunidades inteiras. Essas histórias... E que deixam um legado, né? Como a Tarsila deixou o legado. Por exemplo. Mas então é um selo que ele se propõe a investigar a singularidade do mundo através das histórias reais. E nessa investigação, dá luz, né, sobre essa possibilidade de uma outra forma de ver a realidade, né? E é isso. Que é um desafio nesses mundos atuais. É um desafio, inclusive, e eu acho que é isso, né? Acho que todo mundo quer isso, quer tentar encontrar essa chave de esperança, né? De alguma forma, diante das adversidades, das dificuldades que a gente vive, enfrenta, né? Então é isso, ter coragem de transformar, né? Adorei. Sensacional. A gente brinca que o tempo aqui ruge, né? O tempo voa aqui, não é? Mas acho que eu, né, comentei no começo do episódio que pra mim hoje o que mais a nossa maior moeda de troca é o tempo. Então eu super te agradeço, Pascoal, pelo seu tempo aqui, por tanta coisa. Eu vi que eu sou curiosa, né? Então, obrigada pela essa aula, porque eu achei fantástico. Obrigado você. E a gente tá com as portas abertas, né? Na hora que você terminar o filme, que ele for para publicar, avisa a gente. Tá legal. Porque me interessou muito, vou fazer minha filha assistir, porque ela gosta muito da Tarsila, tá estudando na escola, e ela fica pesquisando as coisas, eu acho muito barato. Que maravilha, não, vocês vão assistir o filme, vai ser lançado em breve nos cinemas, vai ser um filme no cinema, uma produção lá da Canal Azul.
Sim. E aí vai entrar em cartaz em breve. Então, na estratégia aí Pra entrar em cartaz. de lançamento, de como que vai ser. Então, ó, para aquela câmera ali, diga para as pessoas que se conectaram com a sua história como é que elas acham você, como é que elas podem trocar uma figurinha com você. Tanto a gente começando carreira em cineastas, que sejam documentaristas, como é que essas pessoas se conectam com você? Então, bom, eu acho que a melhor forma, bom, hoje dentro da plataforma da Ultravioleta a gente tem o selo Nave, que ele fala, né, da nossa proposta, né, desse desafio. Tem lá o manifesto do nosso selo, né, que eu acho que ele carrega muito da nossa essência, talvez até melhor do que eu consegui trazer aqui hoje para vocês, mas de qualquer forma, através do selo Nave no site da Ultravioleta. E aqui também nos comentários desse programa, veja bem, porque eu também Óbvio! É a minha oportunidade de falar aqui nesse microfone bonito e muito feliz de estar aqui, agradecer muito a vocês, né? Vocês são o máximo. Legal. Muito obrigada. Me senti bem à vontade, feliz de estar aqui e vamos nessa. Ai, super obrigada. Viva o cinema de invenção, obrigado. Obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. E você que tá aí em casa, entendeu como é que se conecta? Coloca aqui nos comentários, né? Aprender é a forma mais bacana que se tem de compartilhar experiências. Então, curte a gente, divide esse episódio aqui com quem você quiser. Lembra lá, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente também tá no Spotify e no LinkedIn. Então, quer se conectar com a gente? É só procurar nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.